Jornal Regional. Entrevista. Cidades do Vale do Paraíba foram contempladas com recursos na ordem de 19 milhões de reais para investimentos do programa Rios Vivos, destinados ao desassoreamento de rios e córregos. Os trabalhos estão previstos para acontecer em Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Cruzeiro e Lagoinha, por exemplo. O projeto é coordenado pela SP Águas, agência reguladora vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo. Quem conversa conosco ao vivo, traz mais detalhes também desse programa, é Nelson Lima, diretor da SP Águas. Nelson, muito obrigado pela presença do senhor conosco, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Diretor, entre os corpos hídricos beneficiados estão o córrego Umuarama, o rio Una, também Ribeirão dos Lopes e um afluente do rio Botucatu. Esses rios e córregos, eles fazem parte da Bacia do Paraíba do Sul, também do Litoral Norte, são locais que foram mapeados de forma muito estratégica para receber também esse investimento? Exatamente. É importante trazer aqui que, o Programa Rios Vivos é um programa que a gente já trabalha nele desde 2022. Nesse momento, a gente está com foco nos serviços de desassoreamento. E como que funciona, né? É um programa que ele conta com a participação das prefeituras e do governo do estado numa ação integrada. As prefeituras indicam os locais que elas entendem que são importantes para a ação. A SP Águas vai com uma equipe técnica e avalia essa situação até que a gente feche qual é o serviço que a gente consegue atender a cidade, conforme as demandas. Com isso, a gente planeja como isso vai ser feito, a SP Águas entra com o serviço efetivo, com a mão de obra do serviço efetivo, com o contrato para que isso seja executado, caminhões, e todo o trabalho técnico, e a prefeitura apoia com a parte de licenciamento ambiental, com a parte de escolha de duas coisas muito importantes para esse serviço, que é o bota-espera, que é assim, quando a gente vai num curso d'água e tira o material de dentro do rio, a gente precisa deixar ele num local para tirar um pouco da água, senão a gente sair transportando no meio da cidade, a gente pode causar transtornos. Então a gente precisa ter uma secagem mínima, que ocorre ao tempo, depois a gente pega esse material e leva direto para o que a gente chama de bota fora, que é a disposição final. Esses locais, quem indica é a própria prefeitura. Em alguns casos, a gente consegue até reutilizar esse material, em outros, ele vai para aterro, normalmente de classe residencial. E essas ações, elas têm como objetivo, como o senhor destacou, esse desassoreamento que é importante para as cidades, tanto no que diz respeito ao cuidado com o próprio curso da água, o rio, mas também para corrigir algumas questões de infraestrutura. A gente tem, por exemplo, entre Pinda e Taubaté, algumas questões de alagamento causados ali pelo rio Una. Isso também foi observado na hora da agência mapear e definir junto com as prefeituras desses locais, tanto a questão de preservação, mas também melhorias de infraestrutura? Com certeza. O mais importante que a gente faz pensando na questão de inundações é você garantir um fluxo adequado dentro da calha do rio. Então, você pode ter pontos ali que acumulam muito sedimento devido ao dia a dia da cidade, A vivência na cidade leva sedimentos para os grandes rios que cortam as cidades, principalmente aí na região do Vale do Paraíba. E com isso, a gente procura identificar os pontos onde a gente tem um acúmulo de sedimento que impede um bom fluxo da água dentro da calha do rio. E aí a gente faz a limpeza, atua nesse trecho, melhorando essa situação. Obviamente, o desassoreamento, ele não resolve de forma definitiva, até porque ele volta a acontecer no tempo, Mas ele melhora bastante as condições de fluxo dentro de um rio. Dentro desse objetivo do projeto, além do desassoreamento, também é prevista a revitalização de algumas áreas ribeirinhas, incentivando também o uso para lazer, para atividades físicas, áreas próximas também que vão poder ser visitadas pelas pessoas, receber essas melhorias também nesse pacote do projeto? Geralmente, quando a gente trabalha, a gente avalia se a gente não mexe no curso da água de maneira assim, a mudar o fluxo, a conformação natural dele, mas a gente corrige algumas coisas. E com essa correção, a gente acaba melhorando as condições de uso ali, quando necessário, Isso depende muito de caso a caso,
quando necessárias, condições de uso, e com isso favorece que a população se aproprie também do rio, que é uma coisa muito importante no trabalho que a gente faz, né? Junto às prefeituras. Também uma parceria importante que a gente tem, que eles mantenham isso, né? Que as prefeituras mantenham os rios que a gente atua de uma maneira melhor, e também que a população se sinta como dona também daquele curso d'água. Com isso, toda essa integração entre governo do estado, município e os próprios munícipes das cidades, a gente vai conseguir cuidar melhor dos nossos rios e cursos d'água e assim poder viver melhor nas nossas cidades. Isso também fortalece a economia local, não é, secretário? Proporciona que essas populações também, que são diretamente beneficiadas, também tenham diferentes impactos positivos na sua vivência, no seu cotidiano também. Esse impacto, ele, como o senhor destacou, ele tem um prazo bastante prolongado, né? Exatamente, porque quando o uso é adequado, quando as condições são boas, você favorece que as pessoas utilizem, que os empreendedores pensem em formas diferentes de utilizar aquele trecho, respeitando, obviamente, a vocação do local. Se a gente está perto de um curso d'água, a gente não tem que evitar grandes construções, tem que evitar que ele seja muito impermeabilizado, mas a gente tem um povo que é muito... que tem muita imaginação para poder criar boas soluções e daí, mesmo mantendo condições adequadas, ambientais adequadas, conseguir tirar seu sustento, né, e prover serviços e outros tipos de empreendimentos que vai favorecer também a economia local, isso com certeza. Dentre essas obras que estão contempladas nessa fase atual do programa, uma das maiores é a de Pindamonhangaba, são cerca de 4 quilômetros de extensão que vão receber essa melhoria. Cruzeiro também tem uma extensão bastante significativa, 800 metros, são locais que possuem uma área bastante extensa. Isso, assim, mas acho que é importante trazer também, porque isso tudo vem de uma análise técnica. Então, às vezes você pode ter um pequeno trecho, mas que ele é muito significativo. Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando numa represa, que eu não trabalho na represa inteira, mas no trecho que eu mexo nela, você favorece muito a condição de bombeamento ou a condição de armazenamento ali. Então, realmente esses serviços são grandes, né? São, principalmente o Rio Una, a gente está falando de 4 quilômetros, é uma extensão bem grande para o trabalho, mas não necessariamente só a extensão faz isso. Às vezes, um ponto específico ele pode melhorar muito o fluxo de água dentro de um curso d'água. E, diretor, esse programa vai de encontro também com esse novo momento que a agência reguladora SPA Águas vive. Para contextualizar também para o nosso ouvinte, internauta, a gente tinha em um outro momento o antigo DAEE, que agora é também parte da SPA Águas, contempla novos serviços e vai de encontro também a essa remodelação que foi feita pelo governo do estado de São Paulo para integrar esses serviços de uma forma bem eficiente nessa parceria com os municípios? A busca pela parceria com os municípios é uma coisa muito importante que o governo continua fazendo. Mas é importante citar que hoje a SP Águas faz isso porque a gente foi uma transformação do que era o DAE para se tornar numa agência que é hoje a SP Águas. Então aqui, qual que vai ser nosso foco no futuro? No futuro, o nosso foco já é hoje e vai continuar sendo exclusivamente no futuro. É a questão de regulação do uso dos recursos hídricos, de fiscalização de segurança de barragens, né? Então, assim, ter um bom uso para que a água seja utilizada de maneira adequada por todos, seja o irrigante, seja a indústria, seja a companhia de saneamento. Então, esse vai ser nosso foco no futuro. Hoje, a gente trabalha trazendo outras atividades que o DAE fazia, mas que no futuro não será mais da SP Água, por exemplo, que é o caso do desassoreamento. O desassoreamento, no longo prazo, quando será criada uma outra empresa, uma outra instituição para fazer isso, esse serviço não será mais executado pela SP Águas, e a gente vai ter foco no que eu falei, que é regulação e fiscalização, mas sem perder a qualidade, né? Isso é uma coisa muito importante que o governo nos cobra, né? E quer que isso vai ser feito sem perder a qualidade e sem perder, principalmente, a parceria e o trabalho conjunto com as prefeituras, que é onde a vida acontece. A vida acontece nos municípios.
Então, é um olhar que a gente sempre precisa ter para melhorar a vida dos munícipes da região. Com certeza, e cuidando de um recurso tão importante, ou mais importante, que é a nossa água, esse bem tão precioso e um bem valorizado também no estado de São Paulo. Como o senhor citou, não é um trabalho fácil, né? Olhar para todas as bacias que nós temos aqui no estado de São Paulo, em especial aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, é um trabalho incansável de prestar atenção, ter todo esse olhar voltado para o cuidado com as nossas nascentes, com os nossos cursos d'água e para o futuro também esse cuidado com a casa comum, ele vai se tornar cada vez mais necessário. Nelson Lima, diretor da SP Águas, muito obrigado pela participação do senhor conosco, pelos esclarecimentos e informações à população aqui do Vale do Paraíba. Seja sempre bem-vindo ao Jornal Regional. A gente também agradece, um bom dia a todos, que a gente consiga seguir em frente cuidando das águas do Vale do Paraíba. Um bom dia a todos. Com certeza, desafio muito grande, mas que está sendo abraçado também sempre, agora também pela SP Águas, pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, pelo Governo do Estado de São Paulo, nesse sentido de cuidar das nossas águas e trazendo também um programa importante como esse, o Rios Vivos, só reforçando que vai atender aqui na nossa região Pindamonhangaba, por exemplo, o Rio Una, em Cruzeiro, o Ribeirão dos Lopes, em Lagoinha, um afluente do rio Botucatu e também em Campos do Jordão, o córrego Umuarama, locais que foram mapeados de forma estratégica também para receber esses investimentos na casa de 19 milhões de reais.